Vamos desenhar. Para a região ser convexa, todo segmento, cada segmento ligando dois de seus pontos, tem que estar contido dentro da região. Tá bom? Então veja a situação aqui. Vou colocar a situação aqui. Tá certo? Pega o intervalo I. Pega o intervalo I. Tá? Pega o intervalo I. Pega uma função aqui. Digamos que ela vem daqui para cá, faz isso. Então, para a região aqui, essa região que eu quero, para ela ser convexa, a região é a região de cima, tá? A região que está lá para cima. Eu estou pegando a região que está para cá. A região que vai do gráfico para cima. Para essa região ser convexa, observe o que eu vou fazer. Para essa região ser convexa, cada segmento que liga dois pontos dessa região não pode ter pontos, cada segmento ligando dois pontos dessa região não pode ter pontos abaixo do gráfico. Todos os pontos devem estar acima do gráfico. Tá bom? Esse ponto, ele é evidente, ele tem uma abscissa A. E esse ponto tem uma abscissa B. Se esse ponto tem abscissa A, qual é a abscissa desse, qual é a ordenada desse ponto? F de A. Então esse ponto, então essa altura aqui, daqui para cá é o F de A, ou seja, esse ponto é o ponto A, F de A. E esse ponto aqui é o ponto que? B, F de B. E esses dois pontos, eles estão na região, porque a região ômega é essa daqui. O conjunto formado por cada x, tal que y é maior ou igual a F de BF de B, desculpa. BF de B. Obrigado. E os dois pontos, AF de A e BF de B, estão nessa região. Se eles estão nessa região, para a região ser convexa, esse segmento aqui tem que estar contido na região. Então, observe, se esse segmento está contido, esse outro vai estar. Então, para ela ser convexa, basta que qualquer segmento, ao longo do intervalo I, ligando dois pontos do gráfico, não possua pontos abaixo do gráfico. Ou seja, qualquer segmento ligando dois pontos do gráfico tem que estar dentro de ômega. Não precisa... Entendeu? Se qualquer segmento ligando dois pontos do gráfico estiver dentro de ômega, qualquer segmento ligando dois pontos de ômega vai ainda estar dentro de ômega. Então, para que essa região ômega seja convexa, é necessário e suficiente, tá, que o segmento AB esteja contido em ômega, quaisquer que sejam os pontos A e B pertencentes ao gráfico. Entendido isso? Entendido. Agora, quando é que esse segmento vai estar aqui dentro? Vai estar dentro de ômega? Quando cada ponto dele não estiver abaixo do gráfico. Agora veja uma coisa. Isso aqui, se eu pegar F de B menos F de A dividido por B menos A, quem é isso? Isso é o coeficiente angular, né? Se o A for diferente de B, claro, né? Isso é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, correto? Se eu multiplicar por x menos A, isso dá uma função afim, cujo gráfico é uma reta, e o seu coeficiente angular é esse valor aqui. Então, isso aqui é uma função afim, cujo gráfico é uma reta paralela à reta que contém esse segmento.
Tá? Vamos supor que o claro A diferente de B. Qual é o valor dessa função afim no A? 0. Qual é o valor dessa função afim no B? F de B menos F de A. Então, se eu pegar somar F de A aqui, isso dá uma função afim que no ponto, que no A é quanto? F de A. E no ponto B? 2F, não, FB. F de B. Então, isso aqui, ó, G de x igual a isso, essa função aqui definida dessa forma, tá? É a função afim, cujo gráfico é uma reta e que passa pelos pontos A, F de A. Tá certo? Então, a função afim G, a função afim G de R em R, dada por G de x igual a isso aqui, qualquer que seja x real, tá certo? Tem como gráfico a reta, tem por gráfico a reta que passa pelos pontos, que pontos, hein? AF de A. AF de A e BF de B. Ora, então, a condição necessária e suficiente para que esse segmento aqui esteja contido na minha região ômega, eu sei qual é. Basta que o f de x menor ou igual a f de A mais, ou seja, quem é f de x? Se você pegar um x aqui, ó, você pegar um x, vou botar aqui, ó, pega um x aqui. Quem é essa altura aqui? F de x. E quem é essa altura até aqui? G de x. Óbvio. Então, para o segmento pertencer à região ômega, ou seja, para que nenhum ponto do segmento esteja abaixo do gráfico, basta que f de x seja menor que ou igual a g de x, ou seja, basta que f de x seja menor que ou igual a f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A, vezes x menos A, qualquer que seja x no intervalo fechado AB, porque só me interessa o segmento. Ou seja, isso tem que ser verdade para todo x no intervalo fechado AB. Não precisa fora, aliás, nem é para ser, porque fosse passou daqui, ela está por baixo, passou daqui. E o que interessa é que eu tenha essa desigualdade para todo x no intervalo AB. Se eu tiver isso, isso acontece se somente se o segmento AB está contido em ômega, onde o A é o ponto AF de A e o B é o ponto BF de B. Vocês concordam? Concordam? Tá? Claro, eu estou pegando A e B e I. Mas isso tem que acontecer, essa desigualdade aqui tem que ser verdadeira, não é só para um ponto A e para um ponto B qualquer, é quaisquer que sejam A e B ao longo de I, com A menor do que B. Então, se isso aqui acontecer, se eu tiver essa desigualdade, quaisquer que sejam A e B pertencentes ao intervalo I, eu sei que a região ômega é uma região convexa. Entendido?
E você diz que a função é convexa no intervalo I, quando essa região é convexa. Então repare, você tem um intervalo I, tem a região ômega, que é essa região que ao longo de I vai do gráfico de F para cima. Aí você diz que a função é convexa em I, quando essa região ômega é convexa. E quando é que essa região é convexa? Quando essa desigualdade é verdadeira, quaisquer que sejam A e B pertencentes a I. Então eu estou pronto para dar a minha definição agora. Definição. Tá? Sejam, agora sim, sejam I contido em R, intervalo, e F, uma função. Dizemos que F é convexa em I, dizemos que F é convexa no intervalo I, quando a função está definida em I, ou seja, o I está contido no domínio de F, e você tem o seguinte, F de x é menor que ou igual, tá, a F de A mais F de B menos F de A dividido por B menos A vezes x menos A. Quaisquer que sejam A, B e x em I, com A menor do que x, menor do que B. Entendeu? Porque no A já é verdadeiro. Porque qual é o valor dessa função no A? Qual é? F de A. Qual é o valor dessa função no B? F de B. Então, interessa. Então, que você aqui for. Entenderam? Entendem por quê? Eu não posso chegar e tacar uma definição dessa. Eu tenho que explicar por que a definição é essa daqui. Eu não estou provando que a definição é verdadeira, porque a definição não é uma proposição. Eu estou justificando por que essa definição. Porque se isso aqui acontecer, essa região ômega ela é convexa. E isso é a convexidade da função F no intervalo I. Tá? Pense na região de baixo. Agora pense na região de baixo. Tá certo? Aí você vai ter que a função será côncava, porque é côncava quando o gráfico faz isso, né? Mas o que é matematicamente o gráfico fazer isso? Tá certo? Então a região é côncava e quando você tiver o quê? Não é igual. Quaisquer que sejam A e B e x em I, com A menor do que x, menor do que B. Ou seja, dados A e B com A menor do que B arbitrários, para todo x entre A e B tem que valer essa desigualdade. Menor ou igual, você diz que a função é convexa, maior ou igual, você diz que a função é côncava. Eu vou só repetir aqui, quase que só a definição de estritamente convexa e estritamente côncava. Porque observe aí, ó. A função afim, ela é convexa na reta toda e é côncava na reta toda. Porque essa desigualdade é satisfeita, a função afim. Porque se você pegar, olha, se a F é a função afim, essa função G já é a própria F. Vai ter 2 pontos, né? Então você tem F de x menor ou igual, G de x menor ou igual a F de x, qualquer que seja x em R, então ela é convexa. Mas você também tem G de x maior que ou igual a F de x, qualquer que seja x pertencente a R. Então ela é côncava. Entendido? Tá certo? Aliás, desculpe. G de x menor que... G de... F de x menor que ou igual a G de x, ela é
convexa. E f de x maior que ou igual a g de x, ela é côncava. Mas isso acontece na função afim, porque a f é igual a g. Então a função afim ela é convexa e é côncava. Ela não é estritamente convexa e estritamente côncava. Porque a definição de ser estritamente convexa é quando isso aqui é menor e maior. É isso aqui, quer dizer, no interior do intervalo AB, aqui, você vai ter isso aqui menor ou maior, tá? Então ela dá a volta mesmo. Ou seja, é a definição de ser estritamente tá? Então vem a definição. Quanto tempo aí? 15. Então vem a definição. Só para não embolar muito aqui, sejam I contido em R um intervalo e F uma função. Nós dizemos que F é estritamente convexa. Nós dizemos que F é estritamente, aqui é estritamente, tá? Estritamente convexa em I quando o I está contido no domínio da F e você tem a desigualdade assim. F de x é menor do que F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A, tá certo? Quaisquer que sejam A, B e X pertencentes a I com A menor do que X, menor do que B. Menor, porque aí você vai saber que ela faz essa volta assim, tá? Aí sim, é isso aqui que garante isso, não é isso, isso não existe, é isso que garante que ela dá a volta, tá bom? Tá? Caracterização matemática. E aí você diz que ela é estritamente côncava quando isso aqui é maior, tá? Quando ela é estritamente convexa em I, aí você diz que o gráfico dela tem concavidade voltada para cima ao longo de I. Não é a função que tem concavidade voltada para cima, é o gráfico, porque cima diz respeito a uma coisa que é geométrica. Cima, baixo. Não é a função não tem isso, quem tem é o gráfico. Entendido? Então, quando a função é estritamente convexa ao longo do intervalo I, você diz que o gráfico de f, quando a função f é estritamente convexa ao longo de I, você diz que o gráfico de f tem concavidade voltada para cima. Quando a função é estritamente côncava ao longo de I, você diz que o gráfico tem concavidade voltada para baixo ao longo de I. Vou pegar logo um exemplo que você trabalhou sempre sabendo, embora você não tivesse a definição de concavidade, você trabalhou até agora, tá, com a função, sabendo, né, afirmando que a função quadrática, ou o seu gráfico ao longo de R tem concavidade voltada para baixo, isto é, ela é côncava ou ela é convexa. O seu gráfico ao longo de R tem concavidade voltada para cima. Ó, seguinte, vamos verificar isso. Olha aqui, ó. De fato, que a gente tem acreditado até hoje é verdade, que agora vocês se convenceram que tem que ser por essa definição. Então, quanto tempo aí? 19.
19, encerra. Começa outro. Tá?